Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou professora de Biologia. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a aula 4, objeto de conhecimento, base molecular da vida, glicídios, lipídios e proteínas. O detalhamento desse objeto são características, funções e importância para os seres vivos das substâncias. São os glicídios, os lipídios e as proteínas. Então, gente, vamos à nossa aula de hoje. Olá, bem-vindos! Um brinde aos glicídios, aos lipídios e aos protídeos. Sim, são essas macromoléculas, quando eu falo macro, são enormes, são gigantes, importantíssimas para o nosso metabolismo. Vamos começar aí com os glicídios. Glicídios, também chamados de carboidratos ou açúcares, mas também chamados de sacarídeos, são compostos orgânicos que constituem na sua composição química carbono, hidrogênio e oxigênio. A sua fórmula reduzida é o CH2O com coeficiente N. Ao lado aí nós temos uma apresentação de uma banquinha de frutas, né? Essa aí é a melhor representação dos açúcares presentes no nosso dia a dia, né? São frutas regionais, frutas presentes na nossa alimentação e são a nossa melhor representação aqui como exemplos de carboidratos. Mas vamos adiante aí com a nossa classificação desses carboidratos a partir do tamanho da molécula, né? Nós temos aí os mais simples, né, que são chamados de monossacarídeos, né? Carboidratos compostos por uma única molécula de açúcar. Os principais, quer dizer que existem outros, mas os principais que trago aqui para vocês são glicose, frutose e galactose. Porém, não existe só os monossacarídeos, então vamos dar continuidade aí aos carboidratos, falando um pouquinho sobre os disacarídeos, que são formados por dois monossacarídeos unidos por uma síntese de desidratação, né? Quando se trata da sacarose, né, esse disacarídeo, a composição dela são dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. Um exemplo da fonte de obtenção dela é a cana-de-açúcar. A lactose, ela é formada pela união da glicose e galactose. Uma fonte dela presente na nossa alimentação é o leite. A maltose é formada pela união de glicose mais glicose. E aí uma representação dela é o malte, isso mesmo, o malte presente nas bebidas fermentadas, né? Dando continuidade aí, nós temos os polissacarídeos. Trago como primeiro exemplo de polissacarídeos o amido, que é formado por uma cadeia composta por dois polissacarídeos, a amilose, né? Numa proporção de 20% a 15%, e a amilopectina, numa proporção de 75% a 80%. Sua fórmula reduzida é C6H10O5 com coeficiente N, isso quer dizer que vai repetir N vezes essa fórmula, e trago aí em destaque para vocês um exemplo desse amido, muito presente em algumas leguminosas, né, alguns legumes, como a batata. Aí nesse esquema é uma raiz, né, uma raiz muito típica, de onde se abstrai dela alguns produtos como a farinha, né, a macaxeira e mandioca, né, é a representação da macaxeira ou da mandioca. E seguindo aí a classificação dos polissacarídeos, nós temos o glicogênio, né, que é uma reserva de energia produzida e armazenada pelo nosso corpo através da transformação dos carboidratos que ingerimos em glicose. A principal fonte de energia dos seres vivos, vale salientar, é a glicose, que é um carboidrato simples, cuja fórmula é C6H10O5 N vezes. Mas é importante salientar que quando você consome muito carboidrato e não consegue como é que eu posso dizer, utilizar ele no seu organismo como fonte de energia, ele vai ser acumulado em forma de glicose, né? Esse polissacarídeo. Dando continuidade aí, nós temos a celulose, que é um polímero de cadeia longa composto de um só monômero, glicose. Quer dizer que ele vai ser composto por esse composto
que é a glicose, né, essa fórmula reduzida, né, um monossacarídeo, N vezes. E apresenta-se aí na mesma fórmula reduzida que os polissacarídeos apresentados anteriormente. Vamos conhecer agora algumas funções desses glicídios. Primeira é o fornecimento de energia, né, através da respiração celular, que é um metabolismo muito importante para os seres vivos. Depois temos aí a reserva de energia, né, que ocorre na análise de glicogênio, seguido de componente estrutural das paredes celulares dos vegetais, né, dando uma ressalva que a reserva de energia anterior glicogênio é nos animais, né, muito presente também no corpo humano. Componente do DNA e do RNA, isso mesmo, os glicídios ou carboidratos farão parte da estrutura dos nucleotídeos. Outra função é o reconhecimento celular, né, presente na substância das células, permitindo o reconhecimento entre diferentes tipos de células e a comunicação intercelular, né? E por último, né, trago aí para vocês o papel na coagulação sanguínea, né? A heparina, que tem na sua composição um carboidrato, atua na regulação da coagulação sanguínea, prevenindo a formação de coágulos indesejados. Então, esse aí é um resuminho básico sobre os carboidratos, é uma imensidão, o mundo, né, de conhecimento dentro desses compostos químicos, mas trago aí essas informações e vamos dar continuidade a falar de outro componente importante aqui, que são os lipídios, né, conhecidos como óleos e gorduras, né, são moléculas formadas a partir da associação entre ácidos graxo e álcool, né, tais como óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos como benzina e éter, né? E apresentam, na sua maioria, uma característica física de coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. Mas como é a composição química dos lipídios, né? Eu trago para vocês um exemplo básico de uma cadeia estrutural de um desses lipídios, né? Formado por glicerol e ácido graxo. Exatamente 3 ácidos graxos e a molécula de glicerol, que quando se unem vai formar esse lipídio, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, né? Esse Rzinho aí significa que ele é oriundo de um composto orgânico, né? Pode ter uma composição pequena ou extremamente grande para essa cadeia. Dando continuidade aí, a classificação dos lipídios, nós temos os carotenoides, né? Carotenoide, que são pigmentos vegetais que conferem cores vibrantes às frutas e vegetais, como o tom alaranjado das cenouras e o vermelho dos tomates, né? Seguido dos glicerídeos, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que o exemplo da formação estrutural deles são compostos lipídicos formados por uma molécula de glicerol ligada a mais moléculas de ácidos graxos. Eles são a principal fonte de energia dos organismos encontrados em forma de gordura e óleo, né? Outra classificação são os fosfolipídios, que são moléculas lipídicas que possuem um grupo fosfato em sua estrutura. Eles são os principais constituintes das membranas celulares, onde formam uma bicamada lipídica que regula o fluxo de substâncias dentro e fora da célula, né? E os esteroides, aí, os famosos esteroides, são um grupo de lipídios que incluem hormônios esteroides como o colesterol, os hormônios sexuais como o estrógeno, progesterona e a testosterona e os hormônios adrenocorticais. Eles desempenham papéis importantes na regulação do metabolismo, no desenvolvimento sexual e resposta ao estresse, entre outras funções, né? E por último, trago aí a vocês os cerídeos, que são compostos lipídicos encontrados principalmente em estruturas de revestimento, como na pele, nas penas, cascas dos ovos e cutículas de plantas. E eles conferem proteção contra a perda de água e danos mecânicos e infecções, né? Essa aí é a classificação
dos lipídios, né? Dando continuidade, eu queria trazer uma reflexão para vocês aí, né? Lipídios são vilões, né? Fica aí essa pergunta para reflexão. Os lipídios, eles podem ser considerados, dentro dessa classificação aí, né, saturados ou insaturados, né, que também está relacionado com o termo gordura boa para insaturados e gorduras prejudiciais para os saturados. Trago como exemplo para vocês de um lipídio, né, o HDL, né, também conhecido em termos, né, populares como colesterol bom. Né? O HDL transporta o excesso de colesterol dos tecidos de volta para o fígado, onde pode ser eliminado do corpo, reduzindo assim o risco de acumulação de placa nas artérias. Em contraposto, né, vamos confrontar o HDL com o LDL, que é conhecido popularmente como colesterol ruim, pois transporta o colesterol das células do fígado para os tecidos periféricos, onde pode se acumular nas paredes das artérias, aumentando o risco de aterosclerose e doenças cardiovasculares. Em resumo, HDL, colesterol bom, né, e LDL, colesterol ruim. Quer dizer que quando há um desequilíbrio na quantidade desses hormônios, né, vai afetar no acúmulo de gordura nas artérias, tá bom? Só uma dica para vocês. Para dar continuidade aí, nós temos as seguintes funções dos lipídios, né? Eles vão atuar como reserva energética, vão atuar como isolamento térmico, né? Atuam também como componentes de membranas celulares, assim como transportam nutrientes e vitaminas lipossolúveis, atuam na condução dos impulsos nervosos, melhoram o sabor e a textura dos alimentos e podem ser precursores de hormônios, né? Fica aí a dica das funções dos lipídios, né? Para dar continuidade, nós vamos falar sobre uma outra classe, a nossa última classe aqui de compostos orgânicos extremamente grandes, de macromoléculas, que são as proteínas, não menos importantes que as citadas anteriormente, né? As proteínas são macromoléculas essenciais para a vida, né, compostas por cadeias de aminoácidos unidos por ligações covalentes. Trago aí para vocês essa imagem mostrando as fontes de proteínas. Nós temos a carne branca, nós temos a carne do peixe, a carne vermelha, grãos oleaginosos, né, verduras verdes de cor verde, né, o ovo, feijão, arroz, aveia. Esses aí são a nossa grande representação de proteínas na alimentação, né? A fórmula do aminoácido está reduzida aí, a seguir essa fórmula é a fórmula estrutural da reduzida anteriormente. O que significa o R, né? O R significa um radical grupo que pode ser um alquila ou um aurila, né? É um composto orgânico, né? Oriundo de composto orgânico. Nós temos aí a função amino, né, presente em destaque em verde, e a função carboxila em destaque vermelho, né? Dando continuidade aí, como eu falei para vocês, os aminoácidos vão se unir formando as proteínas, né? Existem 20 aminoácidos padrão, que nós chamamos de aminoácidos padrão, e as células os utilizam para construir as milhares de proteínas existentes. Eles vão se unir por meio de ligações peptídicas, as quais se formam entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de um outro aminoácido, tá? Então, representando didaticamente essa composição, né, trago para vocês um esquema didático de uma pequena cadeia de proteína formada por essas bolinhas aí, elas são a representação dos aminoácidos. As cores não estão à toa, elas estão representando aminoácidos de composição diferente, né? E toda vez que um aminoácido se liga a outro, ocorre uma desidratação, quer dizer, ocorre a saída de uma molécula de água. Essas ligações, é importante, né, essa informação, essas ligações permitem a formação de cadeias de aminoácidos
que recebem o nome de peptídeos. E o nome da ligação é ligação peptídica. Isso é muito importante, essa informação, viu, gente? Dica aí para vocês, é um conteúdo muito explorado em avaliações. Dando continuidade aí, nós temos a classificação das proteínas, né? Essa classificação ela vai seguir um padrão de número de aminoácidos, quanto ao número deles, né? Logo, né, subentende-se que a gente está classificando em termos de tamanho de molécula. Quando dois aminoácidos estão conectados, eles formam um dipeptídeo. Quando três estão conectados, eles vão formar um tripeptídeo. Observem um padrão aí na preposição, aliás, no prefixo. Quando quatro estão conectados, formam um tetrapeptídeo e assim por diante, né? A ligação de muitos aminoácidos ela é chamada de polipeptídeo, né? A formação dessa molécula bem grande. Por sua vez, uma proteína pode conter milhares de aminoácidos. Então, qual é a diferença entre um polipeptídeo e proteína, professora? É possível distinguir essa diferença, né, de um polipeptídeo de proteína a partir da sua massa molecular, né? Quando a molécula possui uma massa molecular inferior a 10.000 unidades, trata-se de um polipeptídeo. E quando a massa molecular é superior a 10.000 unidades, trata-se de uma proteína. Então, é uma questão assim de mensurar isso através de instrumentos, né, uma técnica muito sensível, já que ela vai fazer a medição de massas de moléculas, a gente está falando de algo extremamente pequeno, né, mas já existe tecnologia há muito tempo para se medir o tamanho de uma proteína ou um polipeptídeo, né, para diferenciar um e outro. Dando continuidade aí, nós temos uma outra classificação que eu trago para vocês quanto à essencialidade dos aminoácidos. Mas a essencialidade de quê, professora? É essencialidade no que diz respeito ao interesse humano, né, no interesse da gente. Os aminoácidos, eles podem ser divididos, né, em dois grandes grupos, né, os essenciais e os não essenciais. Trago para vocês os essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo e, portanto, eles devem ser obtidos através de ingestão de alimentos, né? Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo é capaz de sintetizar, né? Vamos aí conferir o nome desses aminoácidos. Os essenciais são a histinina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Já os não essenciais nós temos a alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glicina, prolina, serina e tirosina. Então, estão aí a classificação dos essenciais e dos não essenciais, né? Isso aí quanto à importância para o ser humano dentro da sua alimentação ou da sua composição química. Vamos dar continuidade aí à nossa classificação. Trago uma outra classificação de proteínas. Aí vai ser quanto à complexidade da cadeia da proteína no que diz respeito à sua estrutura espacial. A estrutura das proteínas é hierárquica e ela compreende níveis de organização interdependentes. Os principais níveis de estrutura das proteínas são a estrutura primária, né, trago para vocês um esquema didático, ele já foi mostrado anteriormente, mas mostra aqui que ele é sempre bem eficiente para explicar para vocês que essa sequência linear, né, de aminoácidos é a mais simples de todas, onde forma-se uma cadeia polipeptídica de proteína e a ordem específica desses aminoácidos ela vai ser crucial para ditar o tipo de proteína que vai ser produzida ou que vai ser necessário para uma molécula, para uma célula, para um tecido e, é claro, para o corpo humano.
né? Fazendo uma analogia, comparando a importância dela para a gente, para o ser humano. Mas, quando nós começamos a observar esse grau de complexidade da proteína, nós deparamos com uma outra estrutura, né, que é a estrutura secundária. Né? Essa estrutura secundária, né, são padrões de dobramento no local da cadeia polipeptídica, onde dois tipos principais de estruturas secundárias são a alfa-hélice, que é uma hélice em espiral, essa que está aí exemplificada para vocês, né, formada por ligações de hidrogênio entre aminoácidos ao longo da cadeia. E a folha B, né, eu não trouxe o esquema da folha B, mas eu cito ela para vocês, que é uma outra estrutura secundária, né, em forma de folha, formada por ligações de hidrogênio também entre segmentos adjacentes da cadeia. Mas, quando a gente analisa esse grau de complexidade de proteínas, nos deparamos com uma outra um pouquinho mais elaborada, né? Ela é maior e ela, de tão grande, ela já começa a se envolver, né, na questão de ligações de complexidade com outras estruturas e torna-se um formato estrutural espacial um pouquinho mais emaranhado. Vou mostrar para vocês o que é. Ela parece faz uma analogia, uma comida muito popular, um fast food, que é bastante vendido aí pelo Brasil afora, né? Essa estrutura terciária refere-se à formação tridimensional completa da proteína, definindo sua forma global e determinada pelas interações entre os aminoácidos distantes na cadeia polipeptídica, como ligações iônicas, interações hidrofóbicas, que quer dizer que são interações que não requer a presença ou repelem a água, né? E pontes de sulfeto e ligações de hidrogênio. Mas quando há necessidade do organismo produzir uma proteína um pouco mais complexa, isso vai depender da necessidade do organismo, o que ele vai fazer? Esse metabolismo acontece tudo dentro da célula, viu, gente? Né? Para formar as proteínas. O que vai acontecer? Vai acontecer a união de proteínas formando uma outra estrutura que eu vou apresentar para vocês, que é essa estrutura quaternária. Percebam aí, nós temos 4 pedacinhos, né, de proteínas se unindo para formar uma estrutura muito mais complexa, né? E a estrutura quaternária é quando a molécula é formada por um complexo de mais de uma cadeia. Aí, nesse caso, são 4 cadeias longas. E a organização tridimensional dessas subunidades e as interações entre elas constituem o que nós chamamos de estrutura quaternária. Nem todas as proteínas possuem essa estrutura, vale ressaltar, já que muitas são compostas apenas por uma cadeia polipeptídica, como mostrada na estrutura primária anteriormente, né? Então, essas são as 4 estruturas de acordo com a formação espacial das moléculas, né? A disposição espacial delas dentro de um certo meio. Gente, para finalizar as proteínas, eu trago para vocês aí algumas funções importantíssimas, né? Não diminuindo o que a gente viu anteriormente, né, dos outros compostos, mas proteínas tem bastante coisa aqui, né? Elas vão ter a sua participação na estrutura básica das células, de tecidos e de órgãos, consequentemente, né? Tem a função de catálise de reações químicas do metabolismo celular, já que boa parte delas participam dessa interação, desse metabolismo, inclusive na síntese de proteínas, propriamente dito, né? Elas atuam no recebimento de sinais que desencadeiam respostas celulares, né? Participam do processo de movimento de células e músculos, né? De um determinado sistema do corpo humano, por exemplo. Também vão atuar no transporte de substâncias como o organismo
como o oxigênio e os nutrientes, e vão atuar no armazenamento de nutrientes e minerais para o uso posterior e a participação da comunicação celular, transmitindo sinais. Bem, gente, outras funções, nós temos aí a ação com hormônios. Vale ressaltar que os hormônios são estruturas extremamente complexas, moleculares, que vão ser formados pela união de proteína e um lipídio, por exemplo, né? Como anteriormente foi citado aí os esteroides. A atuação também como anticorpos na defesa contra os patógenos é uma das funções de determinadas proteínas, para vocês verem como tem tantas proteínas e como elas são diversas. E, finalmente, nós temos aí a regulação de processos biológicos e funções celulares. Então, gente, esses 3 compostos que trago aqui para vocês, né, os compostos das macromoléculas, né, fazendo uma recapitulação aí, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, tem muita informação sobre eles, né, tem muita coisa interessante. Vou fazer uma observação. Carboidratos, eles têm como a sua principal função, dentre as outras todas que eu mostrei aqui para vocês, né, uma função de energia. Ela promove a energia, né, essa molécula. Mas vocês viram que eles têm um grau de complexidade em termos de tamanho. Aquilo que vai ser assimilado pelas células são carboidratos pequenos, que eles vão ser quebrados durante um processo de digestão, né? Ou seja, quanto mais simples o carboidrato, mais fácil de ser absorvido pelo corpo, por isso que requer menos energia para quebrar, e é por isso que nós temos uma classificação muito popular entre nutricionistas de carboidratos complexos e carboidratos simples, que diz respeito à assimilação desse composto, né? Mas quando o carboidrato ele não é todo consumido pelo corpo, ele vai começar a ser metabolizado em forma de glicogênio, né? E esse glicogênio, em alguns processos metabólicos, vai se transformar em lipídio, né? Glicogênio e lipídio acabam sendo uma fonte secundária de energia para o corpo humano, né? Mas, professora, se lipídio tem essa função, por que a gente não gasta logo ele? Quando você quer fazer, por exemplo, uma curiosidade, uma dieta e diminuir a massa, a quantidade de lipídios no corpo. Porque é muito mais fácil ele queimar o carboidrato primeiro, aí depois ele vai para a segunda fonte de energia dele, que é o lipídio, né? Mas quando, vamos supor, numa questão assim muito intensa, adversa, né? Em que não tem mais, o corpo não tem mais uma quantidade de carboidrato e não tem mais uma quantidade de lipídio para poder consumir, ele vai consumir uma outra fonte que ela não é muito utilizada como fonte de energia, né? Mas ela é uma fonte de emergência, que é a proteína. Então, tem que ter muito cuidado, por exemplo, as pessoas que gostam de fazer atividade física, de não consumir demais a sua energia, a sua reserva energética e acabar diminuindo a massa, o que nós chamamos de massa magra. Olha aí a importância, né, essas dicas aí para vocês, a importância de se entender um pouquinho sobre essas macromoléculas, né, compreender como é que ocorre a absorção delas e que a gente utiliza diariamente elas, assimilando em forma de nutrientes, né? Eu espero que todos estejam bem, né, e até a próxima.